No verão de 2014, Viktor Kazatchenko estava andando de moto pela estepe no norte do Cazaquistão. Ele estava indo para uma cidade próxima para fazer algumas incumbências, mas nunca chegou ao destino. Kazatchenko foi atingido por uma doença misteriosa que o fez desmaiar e adormecer enquanto dirigia. Ele acordou 4 dias depois no hospital, sem memória do que aconteceu. E ele não foi o único. A aldeia de Kalash, no Cazaquistão, foi atingida por um verdadeiro enigma médico que faz com que as pessoas durmam durante dias. Curiosamente, quando elas acordam, elas não se lembram do que aconteceu. Taísia, de 46 anos de idade, proveniente de Kalash, sofreu com esse mistério sonolento 3 vezes em apenas alguns anos. A primeira vez foi em 2012. Ela estava seguindo a sua rotina de trabalho quando, de repente, se sentiu tonta. Quando chegou em casa, desmaiou e acordou alguns dias depois no hospital. Uma vizinha dela correu para ajudá-la, mas enquanto elas voltavam para casa, sua amiga também adormeceu. A segunda vez que isso aconteceu foi em março de 2014. Ela estava se preparando para ir a um show quando, de repente, começou a se sentir tonta novamente. Ela se sentou em uma cadeira, dormiu e acordou 5 dias depois no hospital. A vez mais recente, no entanto, foi um pouco diferente. Em fevereiro de 2015, ela teve outro ataque de sono, mas estava em pé. Era como se as pernas dela estivessem paralisadas e ela não conseguisse andar corretamente. Esse episódio durou 3 dias e, embora a Taísia não estivesse dormindo, ela estava andando por aí falando como se estivesse sob efeito de anestesia. A parte mais estranha é que ela não se lembrava de nada disso. Essa epidemia misteriosa estava se espalhando pela aldeia rapidamente, mas ninguém sabia realmente o que estava causando. Taísia não foi a única afetada por isso em sua família também. Em 2013, seu parceiro adormeceu enquanto pescava. Ele desmaiou no barco e um de seus amigos o levou ao hospital. Quando Taísia ouviu falar do evento, ela correu para perto dele. Lá, eles conseguiram trocar algumas palavras, mas sua fala era desorientada e muitas das coisas que ele estava dizendo não faziam sentido. Quando ela finalmente acordou do sono profundo, ele estava bem, mas não tinha nenhuma lembrança do que aconteceu e nem de conversar com sua esposa. Em um período de 3 anos, mais de 100 pessoas foram afetadas por essa doença misteriosa em Kalash. Tanto adultos quanto crianças passaram por períodos de sono que duraram dias. A parte mais estranha é que algumas pessoas são completamente imunes a isso, enquanto outras pessoas passaram por isso várias vezes. Mas o que uma pessoa realmente sente quando é afetada? Bom, tudo começa com tontura, e então você sente que suas pernas estão pesadas demais para andar. Quando se passa por isso, você dorme em questão de minutos e pode alucinar sobre coisas aleatórias até desmaiar. Testemunhas que estavam perto de pessoas que sofreram com essa doença misteriosa notaram que quando tentavam falar com elas, pareciam estar ouvindo, mas não conseguiam abrir os olhos e nem mexer a boca. Algo parecido com a paralisia do sono. Como a doença ocorre tão repentinamente, a fala do paciente também se torna arrastada, dificultando a compreensão do que ele está dizendo. E os problemas não acabam quando o paciente acorda. Depois que abre os olhos, além da perda de memória, a pessoa tem dificuldade para falar e luta para ficar acordada. É como se tivesse acabado de sair de uma cirurgia e depois que você para de falar com ela, ela volta a dormir instantaneamente por algum tempo. De acordo com o relato, essa doença também afetou um animal. Se tratava de uma gata chamada Marquis. O proprietário alegou que a gata começou a agir de forma estranha e imprevisível. No começo, ela estava miando constantemente, e então ela começou a atacar tudo, paredes, móveis, o que quer que estivesse em seu caminho. Ela finalmente foi dormir naquela noite, mas, de acordo com seu dono, ela roncava como uma pessoa real. Devido a esse fenômeno recorrente, as autoridades cazaques ofereceram a todos os moradores da vila a chance de se mudarem para outras áreas de regiões vizinhas. Mais de 55 famílias saíram da aldeia, e aproximadamente outras 100 estão no processo de fazer isso. No entanto, algumas das pessoas que foram afetadas se recusam a sair porque não acreditam que esses períodos sonolentos sejam realmente perigosos. Após o surto, médicos e cientistas começaram a fazer uma extensa pesquisa para descobrir qual poderia ser a causa. No início, todos pensavam que isso fosse algum tipo de intolerância a uma bebida específica. No entanto, esta teoria foi mais tarde refutada, quando crianças começaram a ser afetadas também. Então, os pesquisadores voltaram seu foco para a encefalopatia, que é uma forma de mau funcionamento do cérebro.
No entanto, também não havia base para isso, então abandonaram completamente essa teoria. Médicos e cientistas estavam determinados a chegar ao fundo disso, então começaram a fazer testes de laboratório também. Eles realizaram aproximadamente 7.000 testes na água, no solo, no ar e no sangue, no cabelo e nas unhas dos pacientes, mas não encontraram nada. Então, eles começaram a eliminar serviços para separar a fonte do problema. Eles interromperam o suprimento de gás subterrâneo e até mesmo desligaram as torres telefônicas locais. Verificaram até mesmo se tinha altos níveis de radiação e gás radônio, assim como de metais pesados, bactérias e vírus no suprimento de água da área. Esse processo também não foi fácil e eles não conseguiram apontar a raiz do problema. E todas as suas tentativas não haviam trazido resultados. Coincidentemente, os cientistas começaram a suspeitar de uma mina de urânio abandonada a 3 km de distância da vila de Kalash. Alguns deles acreditavam que o gás radônio da mina estivesse se infiltrando no solo, causando privação de oxigênio para as pessoas e, portanto, perda de memória. Mas tinha vários problemas com isso. Quando os cientistas estudaram os níveis de radiação e urânio em Kalash, descobriram que estavam normais. A outra coisa é que altos níveis de radiação causam danos nos órgãos e não sonolência. Então, se não é a radiação também, qual seria a causa? Existe outra teoria por aí, especulando algo mais surreal. Ela afirma que as pessoas estavam sofrendo de algum tipo de histeria em massa e queriam deixar a aldeia, mas não tinham meios para fazer isso. Então, elas subconscientemente inventaram essa doença para manipular as autoridades a ajudá-las. Essa teoria foi baseada na informação de que apenas um animal foi afetado pela doença, enquanto o resto permaneceu ileso. Mas eles não teriam como saber se mais animais foram afetados, a menos que os seguissem. Além disso, pelo que vimos anteriormente, este não pode ser o caso, já que alguns dos moradores que foram afetados teimosamente se recusam a sair. A história do sono misterioso estava se tornando cada vez mais estranha, provocando a curiosidade do mundo todo. Foi quando Viktor Kruikov, o ex-diretor da mina de urânio, fez algumas declarações interessantes. Ele alegou que a explicação mais plausível para estes ataques de sono era o monóxido de carbono. De acordo com Viktor, o gás está se infiltrando no solo, fazendo com que as pessoas adormeçam. Ele alegou que o urânio em si não tinha nada a ver com isso, mas que a mina de urânio tinha. Ok, pessoal, eu sei que é confuso, mas vou explicar isso em um instante. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, também temos uma explicação sobre por que esses ataques começaram depois de 2010, quase 20 anos após o fechamento da mina. Então vamos dar um mergulho profundo e um pouco de química. O urânio é um metal não ferroso, e como a maioria dos metais não ferrosos, geralmente é encontrado em áreas montanhosas. A mina de urânio perto da vila de Kalash também fica em uma área montanhosa e tinha entradas inclinadas que permitiam que as pessoas chegassem a 640 metros de profundidade. Depois que a mina foi fechada, ela parou de bombear água para fora. Então, por mais de 20 anos, todos os buracos ficaram se enchendo de água. Agora, desde que a mina foi abandonada, toda a madeira de apoio que se usou durante a escavação foi deixada lá. Quando o nível da água subiu, a madeira começou a oxidar. E foi aí que o problema começou. Como a mina também tinha 640 metros de profundidade, se criou uma pressão de 63 atmosferas. Quando isso acontece, ocorre uma reação química e a água se transforma em gases mais leves na superfície da mina. Pense na mina como sendo uma garrafa de refrigerante. Quando você abre, os gases escapam e o líquido fica no fundo. Bom, pelo menos na maioria das vezes. Quando os níveis de monóxido de carbono e hidrocarbonetos aumentaram, os níveis de oxigênio diminuíram. Assim, fica fácil para esse tipo de gás escapar pelas rachaduras porque não há oxigênio nele. Se uma pessoa tem o azar de passar a inalar o ar, o monóxido de carbono entra na corrente sanguínea e faz com que essa pessoa perca a consciência, ou, em outras palavras, adormeça. Depois dessa declaração, os cientistas começaram a pesquisar a teoria de Kruikov e provaram que ele estava certo. Os níveis de concentração de monóxido de carbono no ar subterrâneo estavam no máximo admissível, enquanto o oxigênio estava abaixo dos níveis normais. Os cientistas estão interessados em fazer mais pesquisas na área para obter algumas respostas. Por exemplo, essas sonolências só acontecem durante o inverno e a primavera. Então, eles estão tentando encontrar um padrão para explicar o que traz o gás para a superfície nessas épocas do ano. E quanto a você? Consideraria visitar a vila de Kalash? Por favor, nos conte nos comentários abaixo.
Se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não vá pedalar por uma nuvem de gás ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!